Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. E dando continuidade ao estudo dos modelos atômicos, nós vamos ver hoje sobre o modelo atômico atual, tá? Passou todos aqueles, né? Modelo de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Sommerfeld, e agora vamos ao modelo atômico atual. Nós vamos ver algumas teorias aqui, tá? Princípio da incerteza, dualidade de onda-partícula, para que, de posse desses conhecimentos, nós possamos dar continuidade e conhecer, né? Já que sabemos o átomo, conhecemos o átomo, um pouco da sua história e da sua essência, dar continuidade com o conteúdo e vê-lo, o átomo, onde? Na tabela periódica, nas ligações químicas e assim por diante. Tá bem? Vamos lá? Então, vamos iniciar com um conceito, tá? Conceito de difração. E o que é difração? Difração de ondas, pessoal, é o desvio ou espalhamento que uma onda apresenta, contornando ou transpondo obstáculos colocados em seu caminho. Então, por exemplo, aqui a gente tem a onda, né, se propagando. Então, aqui tem obstáculos, ó, duas paredes e um espaçozinho. Então, esse conceito que ela se espalha, né, e contorna esses obstáculos é chamado de difração. Então, do lado esquerdo, nós temos aqui o conceito de difração da luz, né? Ou então nós temos aqui, ó, duas fendas estreitas, então a luz se propaga, né? Ela sofre a difração e aqui, ó, quando ela se sobrepõe uma sobre a outra é chamada de interferência de ondas, tá? E aí a gente tem também na imagem abaixo como é que fica, né, na realidade. E aqui do lado direito uma animaçãozinha, como a gente pode perceber aqui, ó, o fenômeno da difração, quando ela passa pelas fendas, e o fenômeno da interferência, quando as ondas se sobrepõem. Ok? Beleza. Então, partículas sofrem difração, por enquanto a gente viu, né, luz e tal, onda, né? Mas vamos lá. Então, por meio desse experimento, ó, de fenda dupla, a expectativa clássica, né, aqui do lado esquerdo, era essa, né? Que as partículas passavam e ocorriam. Mas experimentalmente, olha só como é que ocorre. Elas passam por duas fendas e elas se propagam nessa situação. Então aqui a gente tem um exemplo do lado direito, uma figura de difração de elétrons. Bem? Bom, pessoal, tudo isso a gente vai ver para que a gente possa compreender o modelo atual, como é que a gente pode representar mentalmente, certo? E aí, pessoal, em 1924 surgiu essa teoria, o caráter dual da matéria. Então, foi apresentada por De Broglie, né? E que ele afirmava o seguinte, ó, se a radiação eletromagnética ela pode se comportar em determinadas situações, como um feixe de partículas, devido ao efeito fotoelétrico que já vimos, a matéria, em determinadas situações, poderia provavelmente se comportar como uma onda. Para chegar a essa conclusão, esse De Broglie, ele combinou duas equações muito conhecidas, tá? Então, a equação da energia de Einstein e da energia de Planck. Então, chega-se a essa, né, equação aqui, que é o comprimento de onda do fóton é igual a H sobre M vezes C. Então, pessoal, tudo isso a gente não vai calcular para que a gente possa compreender como se deu, tá bom? A evolução desta teoria. E dando continuidade, De Broglie, então, fez a seguinte consideração. Se algo tão parecido com ondas como a luz pode ser considerado como um fluxo de partículas, talvez algo tão parecido com partículas como um elétron pode ser considerado como onda. E aí, substituindo a velocidade da luz, né, pela velocidade do elétron, aqui, ó, V, nós temos essa equação. Comprimento de onda da partícula, do elétron, constante de Planck, massa e a velocidade da partícula. E Louis de Broglie recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1929 pela descoberta desse caráter, dessa dualidade do elétron. Ou seja, ora o elétron se comporta como onda, ora como partícula. E agora, na verdade, é para que nós possamos realmente compreender, né? A gente sabe que a natureza ela se adapta. Então, desta forma, o elétron consegue se adaptar e conseguir, desta forma, nós conseguimos explicar, né, todas as teorias que surgem. E aí, de acordo com De Broglie, todo corpo em movimento está associado a um comportamento ondulatório.
Sendo assim, as propriedades ondulatórias do elétron, pessoal, não podem ser desconsideradas no estudo do átomo. Esse é um grande erro dos modelos anteriores, porque todos consideravam que o elétron era simplesmente uma partícula. Então, desta forma, o elétron se comportando como onda, né, tendo esse comportamento ondulatório, então as propriedades elas podem ser explicadas. Bem, e aí nós temos, né, nos objetos do nosso dia a dia, o caráter ondulatório, ele não é perceptível, porque os objetos possuem grandes massas, ocasionando comprimentos de onda extremamente pequenos. Por exemplo, o comprimento de onda de uma pulga, né, como tem aqui na animação, aqui logo abaixo, pesando 1,5 miligramas e saltando a uma velocidade de 2 metros por segundo, é de 2,2 vezes 10 a menos 19 metros. Então, perceba como é pequeno. Então, esse valor é menor que o diâmetro de um átomo. Portanto, no mundo macroscópico, podemos ignorar o caráter ondulatório das partículas. 3 anos após essa proposta, 2 experimentos diferentes confirmaram essa nova modelagem, utilizando a difração, um efeito usualmente observado em ondas dos elétrons. Então, George Paget Thompson, na Universidade de Aberdeen, ele observou a passagem de um feixe de elétrons por uma fina camada de metal e observou o fenômeno proposto, medindo o comprimento de onda efetivo. Nos laboratórios da Bell, Clinton Joseph Davidson e Lester Halbert Germer guiaram um feixe de elétrons incidindo sobre uma estrutura cristalina, periódica, e observaram o mesmo fenômeno. Então, Thompson, Davidson e Germer compartilharam o Prêmio Nobel de 1937 pela observação da difração de elétrons e a medição do comprimento de onda associada ao elétron. Sobre difração, vocês podem antecipar um pouquinho esse vídeo e vocês vão compreender melhor, tá bem? Onde nós temos algumas aplicações de difração de elétrons. Então aqui, ó, na microscopia eletrônica, pessoal, tá? Outra aqui, na determinação da estrutura cristalina dos sólidos. Então a gente percebe, né, como foi importante essa descoberta para que nós possamos ter essas aplicações hoje em dia. E aí, um experimento aqui, né, para exemplificar melhor, que é o experimento da fenda dupla. Vamos ver aqui o videozinho. Estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então,
Se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Bem, então começamos a perceber por que esse comportamento, por que chegou a essa conclusão do comportamento do elétron. Ser ora onda, ora partícula. Tá bem? E o princípio da incerteza? Em 1926, o físico alemão Werner Heisenberg percebeu que o caráter dual da matéria teria implicações nas informações que poderíamos obter dos elétrons. Ou seja, aquela dualidade que nós estudamos anteriormente. E aí, vamos considerar esse exemplo. Um carro se movimentando em uma pista, de acordo com a física clássica, a gente pode calcular a posição e a velocidade a qualquer instante. Será que nós podemos fazer o mesmo para um elétron que é uma partícula onda? E aí? Uma onda, pessoal, não possui localização definida no espaço. Assim, Heisenberg concluiu o quê? Que é impossível determinar de modo exato e simultâneo a energia de uma partícula e a sua posição. A conclusão de Heisenberg é chamada de princípio da incerteza e é expressa matematicamente da seguinte forma. A equação que diz ΔX vezes ΔmV maior ou igual a H sobre 4π, onde ΔX é a incerteza da posição. ΔmV ou ΔP é a incerteza no momento linear. Esses valores, se a gente precisar calcular, são todos dados, tá? Então, de acordo com o princípio da incerteza, quanto maior for a precisão da posição, maior será o erro no momento linear, e vice-versa. Esse princípio pode ser ignorado no mundo macroscópico, pessoal, pois os erros são extremamente pequenos. Por exemplo, o erro na posição de uma bola de gude de massa 1 grama, com uma velocidade conhecida de mais ou menos 1 metro por segundo, é de 2,89 vezes 10 a menos 29 metros. Esse valor é tão pequeno que não precisa ser levado em consideração.
Já no mundo microscópico, os erros são extremamente grandes e não podem ser desconsiderados. No átomo de hidrogênio, o erro na posição do elétron está na ordem de 10 elevado a menos 9 metros, e o diâmetro do átomo é de 2 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Ou seja, o erro é muito maior que o tamanho do átomo. Então, é importante se considerar. E aí nós vamos ver um videozinho aqui falando um pouquinho sobre esta incerteza. Eu estou aqui com o Luiz Davidovich, ele é físico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Como é que você explicaria o princípio da incerteza para uma criança? Olha, vamos ver, explicar para um adulto já é meio difícil, né? Mas para uma criança, eu acho que eu pediria para ela pensar assim numa bola de bilhar, ela teria que conhecer o jogo de bilhar, né? Uma bola de bilhar assim numa mesa e digamos que a gente quisesse saber onde é que está a bola, a posição da bola. Bom, para isso a gente precisa iluminar a bola, né? Se a mesa de sinuca estiver no escuro, ninguém vai saber onde é que está a bola, né? Então nós precisamos de luz para iluminar a bola. Então a gente joga um feixe de luz em cima da bola e vê onde é que ela está. Aí eu perguntaria assim, bom, digamos agora que a gente quer localizar um átomo, um elétron, uma partícula microscópica. Como é que a gente faria? Bom, mesma coisa, nós temos que iluminar o átomo ou o elétron. Acontece que a luz, quando a gente chega no domínio assim dos objetos muito pequenos, nós temos que considerar que a luz é constituída também de partículas mínimas, corpúsculos de luz chamados de fótons. Então, quando a gente ilumina um objeto qualquer, o que acontece é que aqueles corpúsculos de luz, como se fosse uma porção de bolinhas de bilhar pequenininhas, colidem com esse objeto. Então, iluminar um átomo significa enviar um fóton em cima do átomo. Esse fóton colide com o átomo e imprime uma velocidade ao átomo. Então, ao localizar o átomo, nós perdemos informação sobre a velocidade desse átomo. É como se, no caso da bola de bilhar, em vez de nós iluminarmos a bola preta lá com uma luz, nós usássemos uma bola branca para localizá-lo. Assim, uma espécie de bola preta misteriosa, que ela estaria lá, mas nós não saberíamos exatamente onde é que ela está. Então nós usaríamos uma bola branca para investigar onde é que está a bola preta. Aí a gente manda a bola branca, se a bola branca não se desviar do seu percurso, então a gente não sabe onde é que está a bola preta, né? A bola branca não colidiu com a bola preta. Por outro lado, se a bola branca se desviar do seu recurso, a gente já sabe que a bola preta estava no caminho da bola branca, então ganhamos informação sobre a posição da bola preta. Mas a bola branca colidiu com a bola preta. Então, ao ganharmos informação sobre a bola preta, nós imprimimos velocidade à bola preta. E, portanto, perdemos informação sobre a velocidade da bola. O princípio de incerteza de Heisenberg está ligado a isso. Quando a gente tenta observar um objeto microscópico, a posição do objeto microscópico, nós perdemos informação sobre a sua velocidade. Da mesma forma, se nós imaginássemos uma experiência para medir a velocidade do objeto microscópico, se ele está andando rápido ou lento, né, nós perderíamos informação sobre a posição. O princípio de Heisenberg diz exatamente isso, que não é possível medir a posição e a velocidade de um objeto com precisão absoluta ao mesmo tempo. Então, pessoal, compreenderam? Qualquer coisa, volta um pouquinho e aí vocês vão compreender, tá bem? Bem, então Heisenberg formulou o seu famoso princípio da incerteza durante o seu estágio de pós-doutorado com Niels Bohr, o que exemplificou lá o modelo de Bohr. Tornou-se professor de física teórica na Universidade de Leipzig com 25 anos. Foi um dos mais jovens cientistas a receber o Prêmio Nobel em 1932. Né? E aí tem uma charge aí, né? Ingressos para a palestra, Heisenberg e o princípio da incerteza. Dizendo, posso dizer a hora ou o lugar, mas não os dois. Então, só para que a gente possa compreender aí um pouco da incerteza de Heisenberg, do princípio. Bem, o jovem Heisenberg tinha Einstein como herói. Bem, o jovem Heisenberg tinha Einstein como herói. E o fato de seu ídolo nunca ter aceitado o seu princípio foi a frustração da sua vida. Né? E ele dizia assim, né? Pare de dizer a Deus o que ele deve fazer. E Einstein, a teoria da mecânica quântica é muito frutífera, mas pouco faz para nos aproximar dos segredos do velho senhor. Eu, de qualquer forma, estou convencido de que ele não joga dados. E aí, uma chargezinha, né?
Deus quer jogar dados com a gente? Não, obrigado, eu não jogo. Ahá, ó, seu maldito perdedor. Talvez amanhã. Ah, mas o que há com ele? Então, só para que a gente possa se divertir um pouquinho, tá? Bem, se a mecânica quântica não te assustou, então é porque você não a entendeu ainda. Não é assim, tá, pessoal? Então, a mecânica quântica e suas revoluções, elas têm dado uma contribuição significativa para os processos atualmente. Já estamos falando de computadores quânticos e assim por diante, hoje em dia, né? Bem, e aí, sobre essa equação, né? Vamos falar um pouco sobre esse cientista, Irving Schrödinger. Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1933 pela criação da mecânica ondulatória. Então, em 1926, esse físico austríaco criou uma equação de onda para descrever partículas subatômicas em sistemas quânticos. Na elaboração de sua equação matemática, Schrödinger considerou a natureza ondulatória das partículas de de Broglie e seu comportamento probabilístico com o princípio da incerteza de Heisenberg. Então ele pegou todas aquelas teorias e juntou em uma equação. Mas calma lá que a gente não vai calcular essa equação, que ela é muito complexa, tá? Mas ela serviu como precursora para que a gente possa compreender o modelo atômico atual. Então, fazendo uma análise qualitativa dos resultados da equação de onda, temos o seguinte: a equação de onda resolvida, que é um conjunto de funções matemáticas representadas pela letra grega psi, e Max Born descobre que psi elevado ao quadrado representa a probabilidade de que o elétron se encontre em alguma das diversas regiões do espaço ao redor do núcleo. Portanto, psi ao quadrado é a densidade de probabilidade de se encontrar o elétron. E com isso, pessoal, o princípio da incerteza acabou com o conceito de órbita e criou o conceito de orbital. Então, o que é órbita? É essa trajetória aqui, ó, do lado esquerdo, é a trajetória definida em torno de um corpo. E o que é orbital? Nós já vimos até essa definição. É a região de maior probabilidade de se encontrar o elétron. No modelo atômico atual, nós temos estas regiões, chamadas de orbitais. Bem, nós vamos ver agora os tipos de orbitais que são apresentados no átomo. Veja aqui do lado esquerdo, né? Essa é uma representação do modelo atômico atual. A gente vê que existe uma nuvem, né? E essa nuvem é o quê? São orbitais. Então, nós temos o orbital S, né? Que ele é esférico, o seu formato, certo? Lembrando da distribuição eletrônica que a gente tem 1s2, 2s2, aí tem S, P, D e F. Isso é o que caracteriza os orbitais. Então, esse é o formato do orbital S. E aí nós temos orbitais P, são no formato de halteres. E os orbitais P, pessoal, estão localizados onde? Em 3 eixos, né? Vamos falar tridimensionalmente, então no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Então a gente tem Px, Py e Pz. Olha como é a representação, a probabilidade de encontrar o elétron no orbital P. Tá vendo? Esses pontinhos aqui. Então a gente tem do lado esquerdo dessa imagem o orbital S, do lado direito o orbital P. E aí nós temos agora os orbitais D, tá? E aí já são muito mais orbitais, né? DXY, DXZ, DYZ, DX2, Y2, DZ2, tá? Então são muito mais orbitais. Então, ó, DZ ao quadrado, DX ao quadrado, Y ao quadrado, DYZ, DXY, DXY. Ok? Estes formatos. Mas calma lá que a gente não vai precisar decorar nada disso. Para que a gente possa compreender, dependendo do orbital, onde está a maior probabilidade de se encontrar o elétron. Tá bem? O átomo atual, então, ele é explicado por um modelo matemático probabilístico fundamentado basicamente nos princípios da incerteza de Heisenberg, no caráter dual do elétron de Louis de Broglie e no conceito de orbital determinado pela equação de onda de Irving Schrödinger. Então a gente vê aqui, ó, do lado direito, do lado esquerdo, a imagem do átomo de hidrogênio obtida por um microscópio quântico a laser. Certo? Então o núcleo, ó, nós temos ali os prótons e os nêutrons e temos a eletrosfera. Só que agora é probabilidade de se encontrar. A gente não tem mais aquelas órbitas definidas, né? Temos os níveis de energia de 1 a 7, que é 1s2, 2s2, e temos os subníveis 0, 1, 2, 3, que representam S, P, D e F, que nós já vimos basicamente na distribuição eletrônica. Ok? Aí, ó,
Estes subníveis são representados pelos orbitais, onde é a maior probabilidade de se encontrar o elétron, aquela região de maior probabilidade. Então, ó, ok? Bom, o átomo e a cerveja, o que é que tem a ver? Vamos lá. Em 1920, Niels Bohr criou um centro de pesquisa de física teórica em Copenhague, na Dinamarca, chamado Instituto Niels Bohr, que atraía muitos físicos jovens e ambiciosos, como Heisenberg, De Broglie, Wolfgang Pauli, Paul Dirac e Schrödinger. A criação desse instituto deu início à chamada Escola de Copenhague, que ganhou 7 prêmios Nobel e criou a visão ortodoxa da mecânica quântica chamada de interpretação de Copenhague. E aí, nós temos o seguinte, né? As novas ideias dessa escola foram apresentadas aos grandes físicos da época, em um congresso no Instituto de Solvay, em Bruxelas, em 1927, por Bohr. Os físicos tradicionais eram liderados por Einstein, que de imediato rejeitou o princípio da incerteza, o alicerce principal da interpretação de Copenhague. Nesse encontro, foi retirada uma foto histórica que recentemente foi colorida artificialmente. E nessa foto estão os grandes cientistas do século XX. E aqui, pessoal, nós vemos aqui, ó, nossa querida e famosa Marie Curie, né, no meio desses grandes físicos, a única mulher que estava aqui representando, né? Então, um momento bem memorável. E aí? Com o estado de celebridade, Bohr teve facilidade para arrumar dinheiro para investir em suas pesquisas. O maior investimento veio da cervejaria Carlsberg, que o ajudou a construir o Instituto Niels Bohr. Portanto, podemos dizer que a cerveja foi fundamental na elucidação dos mistérios do átomo. E aí, pessoal, resumindo, ó, a linha do tempo na concepção do átomo, né? Então, Demócrito, na Grécia, né, o atomismo de Demócrito. Para Demócrito, a matéria era constituída de partículas pequenas denominadas átomos. Aristóteles, também na Grécia, enunciou a teoria dos 4 elementos. Defendeu a ideia de que os materiais eram formados a partir de 4 elementos fundamentais: terra, ar, água e fogo. Esses 4 elementos eram resultados da combinação das qualidades quente e frio, úmido e seco. Já na Inglaterra, em 1806, John Dalton, né, ele enunciou o átomo ponderal. Começou aí a concepção do átomo cientificamente falando. Então, ele tendo por base os estudos das leis ponderais, Dalton propõe que a matéria é constituída de átomos, partículas pequenas e indestrutíveis. Também na Inglaterra, em 1898, J.J. Thomson, ele afirmou o átomo elétrico, ele enunciou o átomo elétrico. E o estudo dos fenômenos elétricos levou Thomson a concluir que o átomo era dotado de carga elétrica positiva e negativa. A partícula negativa foi denominada de elétron. Também na Inglaterra, em 1911, Ernest Rutherford enunciou o átomo nuclear. O estudo do espalhamento de partículas alfa em lâmina de ouro levou Rutherford a propor a existência do núcleo atômico. Já na Dinamarca, em 1913, Niels Bohr enunciou os níveis de energia. A aplicação da física quântica ao átomo de hidrogênio levou Bohr a propor a quantização da energia do elétron em órbitas ou níveis de energia definidas. Na Alemanha, Sommerfeld, em 1916, enunciou os subníveis de energia. O estudo dos espectros de emissão de átomos mais complexos que o hidrogênio levou Sommerfeld a propor a existência de subníveis de energia para o elétron. E na Áustria, em 1926, Erwin Schrödinger, ele enunciou a ideia de orbital. Com a aplicação matemática da dualidade onda-partícula proposta por De Broglie, levou Schrödinger a propor o orbital, que é a região de máxima probabilidade para se encontrar o elétron. Com isso, pessoal, nós concluímos a evolução dos modelos atômicos e nós estamos de posse do conhecimento do que é o átomo, como representá-lo atualmente. A partir daí, nós vamos ver aplicações na tabela periódica, com propriedades periódicas, ligações químicas e assim por diante. Não saiam daí, tá bom? Bem, pessoal, agora de posse dos conceitos que nós temos sobre átomo,
tudo, né? Número atômico, número de massa, número de nêutrons, número de elétrons, íons, cátions e ânions. Vamos dar início agora da organização destes elementos em uma tabela chamada de tabela periódica. Nós vamos ver o seu histórico inicialmente, como ela é organizada e depois suas propriedades. Bem, iniciou-se, né, historicamente falando, né, com uma organização em tríades, chamadas de tríades de Dobereiner. Em 1817, Dobereiner notou que alguns elementos de propriedades semelhantes podiam ser agrupados 3 a 3, obedecendo o seguinte critério. O segundo elemento do grupo devia ter a massa atômica aproximadamente igual à média aritmética dos outros 2 elementos. Esses grupos de 3 elementos ficaram conhecidos como tríades de Dobereiner. Então, se você for fazer aqui, ó, por exemplo, aqui tem 3 elementos, né? Cálcio, estronço e bário. Se você pegar as duas massas, 40 e 137, somar e dividir por 2, você vai ver que ela tem a massa média do estrôncio. Então, teria que ser baseado nisso aí, ok? Segundo, parafuso telúrico de Champ-Courtois. Em 1863, A.E. Berruyer de Champ-Courtois dispôs os elementos numa espiral traçada nas paredes de um cilindro, em ordem crescente de massa atômica. Então, como a gente pode ver aqui, né, no lado esquerdo, aqui, como foi que ele organizou, já que no lado direito, ordem crescente de massas atômicas. Depois, ó, lei das oitavas de Newlands. Newlands propôs que, ordenando os elementos em ordem crescente de massas atômicas, poderia-se observar uma repetição nas propriedades a cada 8 elementos. Portanto, o 8º elemento seria semelhante ao primeiro, o 9º ao segundo e assim sucessivamente. Observe, né? Então, nós temos aqui as suas semelhanças, tá? A ideia de Newlands foi ridicularizada pela analogia com os 7 intervalos da escala musical, e a Chemical Society recusou a publicação de seu trabalho periódico. Só mais tarde que ele foi reconhecido, tá bem, pessoal? Mas, em 1869, o químico russo Dmitry Mendeleev apresentou uma classificação periódica na qual colocava os elementos em ordem crescente de massa atômica. Mendeleev deixou lacunas em sua tabela, prevendo a descoberta de futuros elementos que o homem ainda não conhecia. Devido a esses feitos, Mendeleev é considerado o pai da tabela periódica. Tá? Em homenagem a ele, né, a Mendeleev, o elemento 101 foi nomeado Mendeleev. E aí a tabela de Mendeleev ela tinha 8 colunas verticais, denominadas grupos, e 12 colunas horizontais, denominadas séries. Os elementos de um mesmo grupo possuem propriedades químicas semelhantes. Nas colunas horizontais, as propriedades se repetem de série em série e possuem uma determinada variação ao longo de cada uma delas. Calma que a gente está chegando já na tabela periódica atual. E aí as previsões de Mendeleev, né? Tinha essas previsões aqui, ó. Então, massa atômica, previsão de Mendeleev, 72. Propriedade observada, 72,6. Densidade, 5,5. Propriedade observada, 5,37. Então, dá para se perceber que ele tinha realmente feito previsões acertadas. Então, Mendeleev é considerado pela comunidade científica, pessoal, um dos maiores gênios da química. Suas ideias foram publicadas entre 1868 e 1870, em 2 volumes referentes ao seu livro-texto Princípios da Química. Então, um resumozinho sobre Mendeleev em um vídeo agora, tá? Mendeleev era o mais novo de 14 filhos de uma família pobre na fria região da Sibéria. A mãe sustentava todas essas bocas graças a uma pequena fábrica de vidro que tinha. Desde pequeno, o jovem Dmitry adorava o trabalho da mãe. Ele ficava fascinado em ver como o fogo fazia a areia se transformar em vidro. Mas um dia o fogo transformou também a vida da família. Um incêndio acabou com a fábrica de vidro. Sem ter como sobreviver, a mãe de Dmitry Mendeleev não teve dúvida. Viajou 1.400 quilômetros até São Petersburgo. Lá, o filho teria condições de estudar e ser alguém na vida. E
E foi o que aconteceu. Mendeleev estudou química na Universidade de São Petersburgo. E era tão bom aluno que se formou em primeiro lugar mesmo depois de passar um ano inteiro doente de cama. Em 1865, ele se tornou professor e veio morar neste apartamento da universidade, hoje transformado em museu. O diretor do museu conta que Mendeleev tinha mesmo uma personalidade difícil. Por isso, costumava passar muito tempo recolhido, trabalhando. Aqui, ele se dedicou ao que seria a missão de sua vida: botar ordem no misterioso mundo da matéria. Desde a Grécia Antiga, pensadores tentavam explicar do que eram feitas as coisas do mundo. Os gregos achavam que tudo era feito de 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Porém, mais de 2000 anos depois, na época de Mendeleev, a ciência já havia evoluído muito e os 4 elementos já nem podiam ser chamados assim. Já se sabia que a água, por exemplo, é um composto de 2 elementos, hidrogênio e oxigênio. Na metade do século XIX, a ciência já sabia que elementos eram materiais puros, que não eram resultado de misturas. Ao todo, 63 deles já eram conhecidos. Mendeleev observou que alguns elementos têm características muito parecidas. Como as pessoas, alguns elementos têm personalidade forte e não gostam de se misturar com os outros. Mas também existem aqueles que se combinam muito bem. Bastava apenas encontrar um modo de classificar esses elementos. Estava claro que os metais formavam uma família. Afinal, ouro, ferro e cobre são muito parecidos. Mas outros elementos não são nada metálicos. Hidrogênio e oxigênio, por exemplo, são gasosos à temperatura ambiente. Dia e noite, Mendeleev se perguntava: será que havia uma forma de classificar todos esses elementos? Dizem que um dia, Mendeleev se refugiou na sua casa de campo, na Sibéria, para buscar uma solução para o mistério da classificação dos elementos. Como gostava de jogos de paciência, recortou cartões com os nomes dos elementos conhecidos e foi tentando arrumá-los para descobrir uma ordem. Ele varou a madrugada, sem conseguir encontrar uma solução, e adormeceu sobre a mesa. Segundo a lenda, num sonho, ele viu a resposta para o enigma da matéria. Mendeleev descobriu que os elementos que compõem tudo o que existe no mundo podem ser divididos em ordem crescente em grupos ou famílias, cada uma com características que se repetem periodicamente. Ele organizou então os 63 elementos conhecidos na época nessa tabela periódica, algo que hoje qualquer estudante de ensino médio conhece. Mas o temperamento do velho cientista era tão difícil que ele não conseguiu ser eleito para a Academia de Ciências da Rússia. Deprimido, ele se afastou das pesquisas acadêmicas e passou a trabalhar no Instituto Russo de Pesos e Medidas. E foi aí que ele realizou uma descoberta que o tornou ainda mais famoso na Rússia. Sempre interessado na composição química das substâncias, ele descobriu a fórmula ideal de uma paixão nacional, a vodka. A fórmula de Mendeleev exige que a vodka perfeita tenha 1 parte de álcool para 2 de água. Os russos gostaram tanto da vodka de Mendeleev que sua fórmula virou lei. Nazdarov. Então, pessoal, um pouco da história de Mendeleev, né, como surgiu a organização dos elementos da tabela periódica atual. E aí, após vários experimentos, Mendeleev concluiu que a vodka perfeita deve ter uma molécula de etanol para 2 de água, dando uma fórmula de aproximadamente 38% de etanol e 62% de água. Por isso, desde 1894, a vodka russa passou por lei a ser produzida com 40% de etanol. Uma curiosidade, né? Bom, em 1913, Henry Moseley descobriu que cada elemento possui um número de prótons definido em seu núcleo, que foi denominado número atômico. Após essa descoberta, o critério de ordenação dos elementos adotado foi a ordem crescente do número atômico.
Esse novo conceito de ordenação deu origem à tabela periódica atual ou moderna e resolveu antigos problemas da tabela de Mendeleev. Então, as inversões observadas na tabela de Mendeleev eram argônio e potássio, cobalto e níquel, índio e telúrio, tório e paládio. E aí Henry Moseley faleceu aos 28 anos de idade durante a Primeira Guerra Mundial, né? Bastante jovem. Numa pesquisa, né, na verdade isso aqui foram palavras de Robert Millikan, né, falando de Moseley. Numa pesquisa destinada a classificar na história da ciência pessoas com concepção brilhante, de execução hábil e esclarecedora, um rapaz de 26 anos abriu as janelas pelas quais podemos vislumbrar o mundo subatômico com definição e certeza nunca sonhadas. Se a guerra europeia tivesse como único resultado o fim dessa jovem vida, isso bastaria para torná-la um dos crimes mais horrendos e irreparáveis da história. E aí a lei periódica atual, pessoal, é da seguinte forma. Quando os elementos são ordenados em ordem crescente de número atômico, pode-se observar a repetição periódica de suas propriedades, ou seja, repetem-se regularmente elementos com propriedades semelhantes. Vamos ver o videozinho. Então aqui, ó, 300 anos de descoberta dos elementos, né? Então, os anos foram se passando e aí os elementos foram, com o tempo, descobertos, né? E aí, ó, ordem crescente, né? Crescendo o número atômico, aí nas colunas as propriedades elas vão se tornando semelhantes, certo? Então esse é o ano de descoberta dos elementos. Isso aqui é mais dinâmico, né? Mas caso vocês tenham maiores interesses, vocês podem pesquisar um pouco mais sobre a tabela periódica, que a internet está cheia de informações muito legais, tá? Até mesmo aqui atrás, né? Eu acho que é desse lado aqui, ó. Desse lado tem uma tabela periódica minha aqui, um banner, né? E aqui mostra os elementos e algumas de suas aplicações. Muito interessante, por sinal. Tá? Bem, essa é a tabela periódica atual. Perceba, né? Algumas organizações. Vamos falar um pouquinho dela, tá bem? Então, olha só. As colunas, né? Que são as verticais, aqui, ó, verticalmente organizadas, né, são chamadas de famílias ou grupos, né? Já as linhas são períodos. Então nós temos, ó, 7 períodos. Esse é o segundo, temos o terceiro, e aí quarto período, quinto período, sexto período e sétimo período, tá? Percebam que tem esses outros aqui, não são períodos. Esses aqui, ó, são os lantanídeos, fazem parte do sexto período. E esses são os actinídeos, que fazem parte do sétimo período. Tá? Então, a organização da tabela atual, ela possui 18 colunas verticais, que são chamadas de famílias ou grupos, 7 colunas horizontais, que são chamadas de períodos. Os elementos de um mesmo grupo possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência, na última camada, e propriedades químicas semelhantes. Os elementos de um mesmo período possuem o mesmo número de níveis de energia, as camadas, certo? Então, toda a organização da tabela representa muita coisa que a gente estudou nos modelos atômicos. E aí, Philip Stewart, professor de ecologia da Universidade de Oxford, criou uma tabela chamada de galáxia química. De acordo com Stewart, a tabela antiga é muito utilitária, mas não tem beleza nem estimula a imaginação, tá? Então veja a organização que ele fez. É até um pouquinho mais difícil de se compreender, mas é uma nova organização, tá? Em 2011, o Centro de Nanotecnologia da Universidade de Nottingham resolveu presentear o professor Martin Polyakov com a menor tabela periódica do mundo, gravada em um dos fios do seu cabelo. A gravação foi feita, pessoal, com um microscópio de feixe de íons localizados. Todos os símbolos dos elementos da tabela periódica em uma área de 89,67 microns de largura por 46,39 microns de altura. Que bacana, né? Muito interessante. A menor tabela periódica do mundo. Olha só, esse videozinho. Então, pegaram, né? Colocaram lá, ó, no microscópio
tá? Microscópio de feixe de íons, né? Feixe de íons galho em uma câmara a vácuo. E eles começaram a fazer a gravação. Olha só como ficou interessante, né? Essa gravação. Então isso foi para homenagear o professor Martin Polyakov, tá? Sensacional. Então foi possível gravar todos os símbolos dos elementos da tabela periódica nessa área aí, tá? Então, ó, nós temos aqui os grupos, né? Então, 1A, aí aqui é 2A, aí 3A já continua aqui, ó, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. E aqui B, grupo B. E a gente vai explicar já já o que cada um deles significa. Bem? Então, ó, o A, metais alcalinos, né? Já o 2A, alcalinos terrosos. Aqui, ó, 3A, família do boro. 4A, família do carbono. 5A, família do nitrogênio. 6A, família dos calcogênios. 7A, família dos halogênios. 8A são os chamados gases nobres, tá? E aí, de acordo com a camada de valência, olha só que coisa interessante. A última camada na família 1A tem um elétron. Na 2A, 2 elétrons. E aí 3A, 3 elétrons. Só que assim, ó, 2 no subnível S e 1 no subnível P. Eu estava apontando aqui, né? Mas aqui, ó, 2 no subnível S e 1 no subnível P. Tá? Já o outro, 4A, grupo 14, 4 elétrons. E assim por diante, 5 elétrons, 6 elétrons, né? 7 elétrons. E aí no grupo 18, ou família 8A, 8 elétrons na camada de valência. Tá? Aí aqui, ó, 2 elétrons, né? Então, passei muito rápido, mas vamos lá. 2 elétrons, certo? Mas o que normalmente nós trabalhamos aqui, pessoal, são com esses, ó, com as colunas 1 e 2 e da 13, ou seja, coluna 1 e 2 e da 13 a 18. É o que normalmente nós trabalhamos, tá? Não é que eles são desprezados, mas é o que normalmente aparece. Então, subnível mais energético agora. Então, ó, metais aqui, interessante, né? Ó, esses aqui são chamados S aqui, P. Então, subnível mais energético aqui é o S e aqui é o subnível P. São chamados de metais representativos, elementos representativos, quer dizer. Já esse daqui, ó, são chamados de transição externa. O mais energético é o subnível D. E aqui, transição interna, o subnível mais energético é o subnível F. Quando a gente for fazer a distribuição eletrônica, pessoal, esses elementos aqui da coluna 1 e 2 vão terminar em S. Os da coluna de 13 a 18 terminam em P, à exceção do hélio. Já esses elementos aqui, ó, do 3B ao 12, né, do 3 ao 12, vai terminar no D e aqui embaixo no F. Tá? Então, ó, tá aqui novamente uma representação, certo? Ó, de novo, ó, coluna 1, aqui, ó, coluna 1 e coluna 2. Metal alcalino, S1, alcalino terroso, S2. Aqui, de P1 a P6. Já os metais, né, de transição externa, D e aqui F. Ok? E aí, ó, a versão em 3 dimensões do canadense Paul Antoine Giguère divide a tabela em 4 seções de acordo com o subnível mais energético dos elementos. As seções podem ser chamadas de pétalas. Sendo assim, temos as pétalas S, P, D e F. Pétala F, pétala S com os metais alcalinos, grupos 1 e 2. Pétala P, grupos de 3 ao 18. Pétala D, grupos de 3 a 12. E pétala F, os lantanídeos e os actinídeos. E aí, ó, tabela periódica de forma longa, né? Vamos ver um videozinho aqui. Então, ó, estes elementos aqui, ó, esses elementos aqui, são aqueles que ficam aqui embaixo, certo? Lantanídeos e actinídeos. Então, essa animação deve mostrar muito bem, exemplificar aí essa organização.
Veja, nós temos aqui os elementos representativos, né? Na coluna aqui, carmim, coluna azul. Elementos de transição externa, marrom. Transição interna, verde. E aí, na hora da expansão, né? Esses elementos verdes aqui, olha onde é que eles vão entrar. Eles vão entrar bem aqui, ó, entre os vermelhos, né? E os marrons. Mas por que a tabela não é organizada desta forma? Simples, pessoal, porque senão não iria caber numa folha de papel e a gente não conseguiria ver nada, certo? Então essa é a organização da tabela na forma longa. Bem, classificação dos elementos. Atualmente, a IUPAC não recomenda a classificação de semimetais. Em sua tabela oficial, os elementos germânio, antimônio e polônio são considerados metais. São esses aqui, ó. Germânio, antimônio e polônio. Metais, certo? E os outros, bório, silício, arsênio e telúrio, são não metais. No entanto, a classificação de semimetais ainda é amplamente utilizada em livros e questões. Tá bem? Então, esses aqui são os metais, junto com germânio, antimônio e polônio. Aqui os não metais, junto com esses. E aí nós temos os metais de transição interna e aqui os gases nobres, que nem são metais nem ametais. Tá? Ah, outra coisa, os não metais também são chamados de ametais. Ok? Bom. E aí, propriedades de alguns elementos. Propriedades dos metais. Eles são sólidos nas condições normais de temperatura e pressão, com exceção do mercúrio. Geralmente possuem altos pontos de fusão e ebulição. Isso indica que a força de atração entre os átomos é muito forte. Geralmente possuem alta densidade, com relação à água eles afundam, né? E brilho metálico característico. Ok? Então, olha só. Colher que desaparece, né? Tem até o título de um livro, ok? Colher que desaparece, pessoal, é um truque de mágica clássico. Ela tira proveito de uma propriedade física do elemento galho, que se funde a 29,7 graus. Olha só como é que acontece, né? Essa colher é feita de galho, né? Aí ela, ó, desaparece. Na verdade, o galho ele passa do estado sólido para o estado líquido, tá? Fusão. Os metais geralmente possuem altos pontos de fusão e ebulição. No entanto, existem exceções. A mais interessante é a desse metal aí, ó, galho, que derrete quando colocado na palma da mão. O ponto de fusão dele, como a gente viu, né, 29,7, aproximadamente aí, ó, 30 graus. Olha, ele começa a derreter quando entra em contato com a mão. Tá vendo? Só a temperatura da mão já faz isso acontecer. Bem interessante, né? Não é mercúrio cromo, tá? Esse é um outro metal. Bom, eles também são maleáveis ou dúcteis, pessoal. Ou seja, maleáveis. Tem aí, ó. Maleáveis. Apresentam a capacidade de formar lâminas, né? E dúcteis apresentam aí a capacidade de fios, transformarem-se em fios. Tá bem? São bons condutores de calor e eletricidade, reagem com ácidos, exemplo, ferro, zinco e alumínio, têm tendência de formar óxidos básicos, ou óxido de cálcio, óxido de potássio, têm tendência de formar cátions e a tendência de formar haletos iônicos, exemplo, cloreto de sódio aí, NaCl, tá? Mas isso a gente vai ver, pessoal, isso aí são algumas características, propriedades dos metais, tá? O metal mais caro do mundo. Grama por grama, o elemento mais valioso entre todos os que pode se comprar é o ródio. Esse metal é usado principalmente nos catalisadores automotivos. O preço elevado é devido à alta demanda e baixa oferta. Foi por isso que, para superar um mero disco de platina, em 24 de outubro de 1979, o Guinness World of Records deu ao ex-Beatle Paul McCartney um disco feito de ródio para celebrar o fato dele ter se tornado o músico mais vendido de todos os tempos. Privilégio, né? E aí, algumas propriedades agora dos ametais, que são os não metais. Podem se apresentar nos três estados físicos, sólido, líquido ou gasoso. Geralmente possuem baixos pontos de fusão, ebulição e densidade, com exceção do carbono grafite, carbono diamante, que possuem altos pontos de fusão e ebulição. Apresentam baixa maleabilidade e ductibilidade,
são maus condutores de calor e eletricidade, com exceção do carbono grafite. Não possuem brilho, com exceção do iodo sólido e do carbono grafite. Não reagem com ácidos. Têm a tendência a formar óxidos ácidos, trióxido de enxofre, dióxido de carbono, por exemplo. Têm a tendência de formar ânions e formam haletos covalentes, contrário de algumas propriedades dos metais, tá? Então, nós temos agora os halogênios, pessoal. Então, ó, flúor, cloro, bromo e iodo são os principais, certo? E aí eles podem ser caracterizados também, ó, pelas cores, ó, bromo, iodo, certo? O iodo tem uma característica, né? Ele sublima, né? Quando ele entra em contato com o calor, ok? Propriedades desses semimetais que atualmente a tabela não apresenta. Existem 7. Boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Possuem propriedades intermediárias entre as dos metais e as dos não metais. São sólidos nas condições ambientes, são semicondutores, exemplo, silício e germânio, empregados em componentes eletrônicos, apresentam elevados pontos de fusão, a exemplo disso, boro e silício, geralmente possuem brilho metálico, como exemplo, novamente, o boro e o silício. Gases nobres, pessoal, eles são muito interessantes, né? Eles são monoatômicos, apresentam apenas um átomo, são inertes, mas podem fazer ligações apesar da estabilidade em condições especiais. E são 7. Hélio, neônio, argônio, xenônio, criptônio, radônio e organessônio, que é o elemento de número atômico 118, né? Foi o último oficializado. Então, temos aí a exemplo, a lâmpada de neônio e as lâmpadas incandescentes que são preenchidas com argônio. Ok? Bem, propriedades do hidrogênio, pessoal. É um gás extremamente inflamável. Ele pode combinar-se com metais, semimetais e ametais. Pertence ao grupo dos ametais. E o hidrogênio líquido, ele é usado como combustível de foguetes. Muito inflamável. Ok? Os elementos da tabela periódica formam substâncias simples em diferentes estados físicos nas condições normais de temperatura e pressão. Vamos ver. Gasoso. Então, ó, H2, N2, O2, F2. O amarelo claro, Cl2, gás cloro, amarelo esverdeado e gases nobres. Líquido. Br2, é um líquido castanho avermelhado, e Hg, mercúrio. Sólido, os demais elementos. Certo? Então, gasoso, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro e os gases nobres. Líquido, bromo e mercúrio. E o restante é sólido. Alguns elementos artificiais. O urânio é o elemento natural de maior número atômico, de número 92. Os elementos artificiais são denominados também transurânicos e cisurânicos. Os transurânicos são elementos com número atômico maior ou igual a 93, encontram-se depois do urânio lá na tabela, e atualmente nós temos 26 elementos transurânicos reconhecidos oficialmente pela IUPAC. Os cisurânicos são elementos de número atômico menor que 92. Encontram-se antes do urânio, são eles tecnécio e promécio. Acredita-se que esses elementos já existiram em tempos remotos na Terra. Os elementos mais raros da Terra são o frâncio, 10 elevado a menos 21% em massa, e o astato, 10 elevado a menos 24% em massa. Esses elementos nunca foram isolados, pessoal, em quantidades visíveis. O mais raro dos elementos é o astato. Existem apenas 25 gramas na Terra. Alguns elementos artificiais. Teoricamente, o maior possível é o 137. Acima disso, os elétrons internos deveriam possuir uma velocidade maior que a da luz. Isso é uma curiosidade, tá? Elementos radioativos. Alguns elementos da tabela são radioativos, ou seja, possuem núcleos instáveis que emitem radiação. Na tabela, todo elemento com número atômico maior ou igual a 84 é radioativo. No entanto, alguns elementos com número atômico menor que 84 possuem isótopos radioativos. Por exemplo, dos isótopos de hidrogênio, somente o trítio é radioativo. Bem, chegamos ao final da apresentação da tabela periódica. Então vimos que existem muitas informações, mas muitas são curiosidades bem informativas, tá? Aconselho vocês a pegarem a tabela periódica, olharem, ver o que é que são, separarem.
anotem as informações no caderno de vocês, tá? Apesar dessa aula ter sido longa, mas ela tem muitas informações importantes para darmos continuidade aos nossos estudos da química. Então, pessoal, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!